A fandom de Jojo é complicada, porque ao mesmo tempo que a gente tem os malucos do Araki Nunca Esquece, que tenta justificar cada vírgula do bagulho, também tem os mano que se diz fã, e quando tu vê, o mano odeia metade das partes e, sei lá, só gosta de verdade da 4 e da 7. Mano, tu tem certeza que tu é fã mesmo de Jojo? E aí, quando o assunto furo de roteiro vem à tona, é uma disputa dos dois lados pra ver quem fala mais asneira. Se é o cara que tenta te fazer acreditar que faz sentido o Dio se esconder num caixão no final da parte 1, ou se é o cara falando que a parte 5 é uma merda completa, porque o Araki, entre aspas, esqueceu os poderes do Johnny. Nesse vídeo aqui eu resolvi pegar alguns reais furos de roteiro em Jojo, e eu vou comentar o que eu acho, se tem que fuzilar o Araki por isso, ou apenas aderir ao discurso de tem bizarro nome, então foda-se. Eu sou o Rick, e seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse aqui eu já comentei em um outro vídeo, então talvez pareça repetitivo, mas é uma curiosidade tão legal que eu vou comentar de novo e foda-se. Ela também serve para refutar o pessoal do Araki Nunca Esquece, que é o lance que no lançamento do Phantom Blood, o Zeppelin disse que não teve esposa nem filhos. Isso só foi corrigido em edições futuras, depois que o Caesar apareceu. Então, por mais que a gente nunca tenha lido nem visto essa versão, não é um erro bobo que o Araki simplesmente corrigiu. Não, mano, é um bagulho importante da história, tá ligado? O que eu acho de interessante nesse caso é que basicamente ninguém que tá vendo esse vídeo vivenciou essa versão. Ao menos que você tenha lido Jojo no lançamento lá em 87, o que eu duvido bastante. Então é um erro que eu gosto de pensar em como ele seria lidado hoje em dia, porque eu tenho certeza que muita gente ia ficar puta gritando: meu Deus, olha que furo de roteiro ridículo do Araki, enquanto na época todo mundo basicamente cagou pra isso. Então é um caso que caiu no esquecimento justamente porque ninguém acompanhou essa porra e quem acompanhou não ligou. Uma das citações mais famosas e que confunde mais o pessoal é aquele lance dos stands terem seu alcance, e o Star Platinum, que tem um alcance curto, aparece já no início da parte 3 roubando várias coisas da prisão, sendo que seria tecnicamente impossível ele percorrer tais distâncias com um alcance tão curto. Sinceramente, eu até consigo entender quem gosta de analisar esse lance de status, porque até eu em determinado momento gostava de ficar vendo isso e teorizando, mas gente, o Kiss tem os exatos mesmos status do Star Platinum. Então, a primeira coisa que vocês têm que levar isso aí é como algo secundário, tá ligado? Uma característica de fanservice. Não se prendam nessa porra, porque tem coisas que simplesmente não fazem sentido. E se tu perguntar pro Araki os status de qualquer stand hoje em dia, ele não vai saber de nenhum, tá ligado? Tanto que hoje em dia ele parou de fazer isso porque é um bagulho que sinceramente eu acho que só serve mais pra confundir a história. A gente já viu na série stands sendo limitados pelo alcance, mas a gente não sabe exatamente se o stand fica inútil, fora do raio de quilômetros dele, o Echoes, por exemplo, fica, mas deve ter outro exemplo que eu não lembro agora que contradiz isso também. A minha opinião sobre isso é que eu não ligo. Eu acho que se tu tá levando Jojo a sério ao ponto de se importar com isso, é porque tu tá vendo o Jojo errado. Fora que, mano, esse lance da parte 3, do Star Platinum roubar os itens da prisão, é na apresentação dos stands, tá ligado? O Araki nem tinha pensado nisso naquela época. Então, não tentem buscar um padrão nos stands de Jojo, porque por mais que uma vez ali, outra vez aqui, o Araki tente fazer algo mais consistente, no geral, o que tu vai ver é um rato com uma sniper humilhar um dos melhores stands da série, como se não fosse nada. Agora, o lance do caixão do Dio é inacreditável que alguém tenha a pachorra de defender que isso faça sentido. Foi aqui que eu de fato larguei a mão. Tem coisas em Jojo que tu tem que deixar o absurdo te levar, sabe? Eu não concordo que tem que aceitar qualquer merda que o Araki faz também. Por exemplo, o Anasui aparece no mangá como mulher por uma cena, e o Araki, quando vai explicar isso, diz que era porque ele queria que o personagem parecesse andrógeno. Sendo que ele nunca mais retratou o Anasui assim, sabe? Então, como que tu vai entender isso lendo mangá, tá ligado? Não tem como entender, só confunde as pessoas. Mas a explicação do caixão é tão absurda
eu só vi e falei, ok, é isso aí mesmo, eu vou aceitar. Tipo, vocês têm noção que o Jonathan mandou a Irina fugir antes de morrer? Ele morreu, o Dio cortou a cabeça dele, botou, controlou o corpo, chegou no caixão antes da Irina e se escondeu lá. Tipo, olha a lógica dessa porra. Qualquer mínima questão vai fazer o bagulho não fazer sentido algum, tá ligado? Então, eu até entendo que não gosta, mas eu vejo isso como um charme, tá ligado? É o Araki falando, aceita aí que o Dio vai voltar e só receba. Tem várias coisas em Jojo que não são furos, mas como são conceitos, ideias que não têm explicações concretas, ficam confundindo bastante o pessoal. Tipo o Jordan não ter sido afetado depois de ser acertado pela flecha, sendo que a gente viu sim que não é apenas a flecha hacking que pode dar um boost ao usuário. A questão é que a parte 5 tem todo o lance da vontade, determinação, sonhos, então faz muito mais sentido o Giorno já no final da jornada, maduro, conseguir um buff com a flecha, do que ele no início da história que não tinha alcançado nada. Jojo tem muito disso, muita coisa explicada através do destino ou determinação, e aí é uma característica do negócio, né? Se tu for falar que o destino é um problema em Jojo, acabou, porque tu não vai gostar de nenhuma parte. Todas elas têm destino como tema central, ou pelo menos secundário. Ok, talvez a parte 2 não tenha, mas é porque a parte 2 é a parte 2, tá ligado? Não tem o que falar. Também entrando nesse tópico de coisas que não são furos de roteiro, mas não tem exatamente uma explicação, cabe alguns mistérios que o Araki simplesmente não resolveu, porque não importa, ou também porque ele esqueceu às vezes. Por exemplo, quem é o cara do passado do Josuke? Não importa, sabe? Você não precisa saber quem é, não é porque o Araki não mostrou que é algo relevante pra história. Esse lance do Josuke não é importante, tá ligado? A pessoa por trás daquilo não importa. O que importa é a ação que ela fez e o corte de cabelo. Assim como o passado do Diavolo, por exemplo. Ele é feito pra ser confuso mesmo, não é pra tu ter uma resposta. Agora, tem cenas de Jojo que eu vejo e de verdade eu não entendo. Tipo a porra desse bebê da parte 8 que simplesmente foi citado uma vez como um puta mistério e morreu aí. Existem coisas chamadas inconsistências na timeline. Isso aqui é um assunto que apenas doente debate. Porque o cara que me acorda um dia, analisa a timeline de Jojo e consegue perceber inconsistência nisso, mano, o cara tem que ser muito desocupado, né? Uma das inconsistências que eu percebi na minha jornada jojotástica é que o ano que se passa em Stardust Crusaders muda dependendo da citação. Por exemplo, é mencionada na parte 4 que o Josuke sofreu aquela febre dele por 50 dias em 87, dando a entender que a parte 3 se passa entre 87 e 88. No entanto, o que a gente mais vê e tem citações sobre é que Stardust Crusaders se passa em 88 para 89. Por exemplo, na parte 4, o Jotaro diz que não parava o tempo fazia 10 anos, e ela se passa em 99, então não teria como a parte 3 ter acabado em 88. O Koichi também diz que aquilo rolou em 89. O Poichi conheceu o Dio em 88, e o Jotaro diz que queimou o diário em 89. Então isso meio que invalida o lance da parte 3 se passar em 87. Muito provavelmente foi um erro que o Araki cometeu sem perceber, e infelizmente nenhum anime corrigiu isso. Agora, falar sobre isso, né, como uma curiosidade que nem estão fazendo agora, é de boa, tá ligado? Até zoar, dá pra zoar. Mas, mano, se tu é o tipo de pessoa que pega isso pra falar, mano, cheio de furo de roteiro, Jojo é uma merda, mano. Cara, tu é insuportável, tá ligado? Jojo tem vários desses pequenos erros de timeline, até porque é uma obra que se passa num período muito extenso de tempo. E também não se compromete tanto a fazer uma timeline consistente, né? Como vocês podem notar, eu não levo inconsistência nem furo de roteiro de Jojo muito a sério. Primeiro porque, tirando esses lances de timeline, tem muita pouca coisa que é de fato furo de roteiro, sabe? A maioria o pessoal realmente não entendeu e diz que é furo de roteiro por causa disso. Tanto que esse lance de o Araki esquece começou com a maioria dos argumentos sendo em cima de coisas assim. Agora, vocês têm que lembrar que embora Jojo tenha seus momentos sérios, o universo é muito abrangente. E a graça é o Araki brincar, se divertir, fazer o bizarro e desenvolver ele da forma mais criativa e maluca possível. Então, eu não levo o universo de Jojo à risca, ao ponto de fazer análises sérias sobre atitudes de personagens, ou se faz ou não faz sentido no roteiro,
o Ramon ser inicialmente ligado aos stands e depois não ter mais nada sobre isso. Tipo, questões como essa, foda-se, tá ligado? O Hunter x Hunter a gente leva a sério. Mas Jojo, mano, onde os caras conseguem apanhar por um poder baseado em tocar numa tomada, não dá pra levar muito a sério, tá ligado? O Araki já disse várias vezes que muitas coisas que ele faz em Jojo são ideias que vêm na hora e ele executa. Obviamente ele tem os seus planejamentos, principalmente depois de ter virado mensal, você percebe que ele tem tomado mais cuidado para que a trama fizesse sentido, pelo menos em Steel Ball Run, porque em Jojo ele deu umas esquecidas do caralho. Enfim, sem mais delongas, a questão é, vocês realmente acham que essas inconsistências são tão importantes assim? A gente tem que analisar um furo de roteiro baseado no que a obra propôs. Então, um furo de roteiro em Jojo e um furo de roteiro em Attack on Titan dificilmente vão ter o mesmo peso. Dificilmente vão ter o mesmo peso. Ao menos que Jojo se comprometa muito a fazer algo sério e no meio disso exista um furo de roteiro absurdo. Mas o Jotaro falar que o som da chuva parece o grito do Josuke é só Jojo sendo Jojo, tá ligado? Esse vídeo aqui ele começou porque eu queria comentar de alguma dessas inconsistências e furos de roteiro. Mas, pô, o assunto ia ficar muito vazio, então eu acho que comentar um pouco sobre o valor do furo de roteiro em Jojo também acabou sendo importante. Como eu disse, essa fandom é muito caótica. Tem gente que quer forçar que Jojo não tem furo, é um anime pensado detalhe por detalhe, cada coisa tem explicação e um sentido oculto. Quando não. Às vezes o Araki mete o louco e Jojo é justamente o tipo de mangá onde ele pode meter o louco e tá tudo bem. Assim como tem casos que ele realmente apenas erra. O plot do Straits, por exemplo, é todo furado. E isso torna ele meio merda. E quando eu falo merda, é merda de mal feito mesmo. O cara vira vampiro e tenta matar o Joseph e a Irina, porque eles são os únicos que sabem sobre Ramon. Sendo que esse filho da puta criou a porra da Lisa Lisa e deu a pedra vermelha de Aja pra ela. Tipo, mano, o Araki quis conectar esse personagem a todo custo em todo o plot central da parte 2. Só que ele simplesmente não lembrava de uma linha de diálogo dele. E daí virou essa porra aí, um personagem que a trama inteira é furada. Também tem o lance que as marcas de estrela nunca tinham aparecido no mangá antes da parte 3. E isso cria uma inconsistência merda, que felizmente o anime corrigiu. No caso do Straits, não é algo que tu precisa ser um gênio pra notar. E faz o personagem muito pior quando tu pensa assim. Mas é um caso de um personagem entre vários, não é a maioria que é assim. Eu gosto de esclarecer isso porque também tem o pessoal que gosta de criar furo em Jojo, dizer que nada faz sentido quando na verdade Jojo é mais consistente do que parece. E já que eu passei a maior parte do vídeo esculhambando o Araki, ele também tem ótimas ideias de roteiro que muitos artistas sequer chegam perto de fazer. Muitas vezes ele consegue ser sim sutil. A morte do Jotaro, fazendo analogia ao Toph, é um detalhe muito legal, por exemplo. E o lance de destino explica muita coisa que tecnicamente não faz sentido. Tipo a volta do Butcherati depois de morrer pro diabo. Tu pode achar isso uma merda? Tu pode. Mas o Jojo inteiro funciona em cima dessas regras, então eu particularmente gosto. Enfim, se tem algum furo de roteiro que eu não comentei aqui e tu acha que seja importante falar, diz aí nos comentários e me diz o que você acha. Pois é, eu sou o Rick e é isso aí. Tenham um bom giorno.